Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos corrigir a avaliação de bloco, ok? Aí do bloco 3, ciclo 1, a avaliação de física. O objetivo dessa aula, então, é retomar, os conteúdos relacionados ao movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, que foram os conteúdos aí que caíram na prova de bloco. E, infelizmente, uma grande maioria não se saiu tão bem assim. E como esse é o conteúdo que será cobrado na subjetiva, então hoje eu farei a correção detalhada da prova de bloco, ok? Então vamos lá. Pessoal, então vamos aí para o primeiro item. O primeiro item diz o seguinte: o movimento uniformemente variado possui aceleração escalar constante e não nula. Exatamente. O que caracteriza o movimento retilíneo uniformemente variado é justamente uma aceleração diferente de zero, que é constante, uma vez, por isso que nós chamamos de uniformemente variado. E nós sabemos também que a variação da velocidade escalar ela é inversamente proporcional ao intervalo de tempo e diretamente proporcional ao deslocamento. Então, esse item é um item verdadeiro. Para vocês perceberem isso, basta fazer a seguinte análise nas equações da aceleração, que a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo e que a velocidade, a variação da velocidade, por sua vez, variação da velocidade é igual o deslocamento, vamos chamar aqui de D, o delta S, como vocês preferirem, dividido pelo intervalo de tempo. Pelo tempo. Ou seja, velocidade escalar é inversamente proporcional ao tempo. Quanto mais eu aumento o tempo, mais diminui a variação da velocidade. E diretamente proporcional ao deslocamento. Quanto maior o deslocamento, maior a velocidade. Então, esse item é verdadeiro. Item 1, verdadeiro, ok? Item 2. No item 2, ele pediu para analisar a situação, né? Então, analise a informação abaixo para julgar o item 2. A informação diz o seguinte: após o disparo inicial, um corredor olímpico percorre uma pista com velocidade constante de 10 metros por segundo durante 9 segundos. 10 metros por segundo durante 9 segundos. Aí ele pergunta, o item diz o seguinte: na situação descrita, o atleta desenvolve um movimento uniforme. Primeira afirmação, onde o comprimento da pista é de 900 e sua velocidade corresponde a 6 km por hora. Pessoal, então primeiro nós, para julgar esse item, nós precisamos calcular aí o deslocamento do corredor olímpico, né, do atleta. Então, nós vamos utilizar essa equação, velocidade é igual deslocamento dividido pelo tempo. Como nós queremos o deslocamento, então esse tempo aqui, ele está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, deslocamento é igual velocidade vezes tempo. Então, vamos multiplicar aí a velocidade vezes o tempo. Então, vai ficar 10 metros por segundo vezes 9, 900 metros. Então, aqui é verdadeiro. Agora, nós vamos ver se sua velocidade corresponde a 6 km por hora. Observe que aqui na informação, ele te dá uma velocidade em metros por segundo. E ele quer saber ela em quilômetros por hora. Para fazer isso, nós precisamos multiplicar por 3,6. Então, se está em metros por segundo, eu quero passar para quilômetros por hora, multiplico por 3,6. Vice-versa, se está em quilômetros por hora, eu quero passar para metros por segundo, divido por 3,6. 10 vezes 3,6 dá
36. Então, nós temos aí que a terceira afirmação, né, ela é falsa, ok? Então, nós temos aí que o item 2, ele é falso. Mas aí no item, analise a informação abaixo para julgar os itens 3 e 4. Então, vamos analisar a informação. A função horária do espaço em um movimento é dado por S de t é igual a 4 menos 8t mais 2t ao quadrado, em que S é dado em metros e t em segundos. Aí ele pergunta, né? Ele afirma: o movimento descrito é retilíneo uniformemente variado, onde a variação da velocidade inicial é igual a 8 metros por segundo e a aceleração é constante. Então, vamos observar, para responder esse item, a gente precisa lembrar aqui, né? Observar que aqui nós temos uma equação, né? Da posição no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, sim, é um movimento retilíneo uniformemente variado. E vamos lembrar aí da equação genérica do sorvetão, que é S é igual a S0 mais V0 T mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Ok? Então, nós temos aí a função horária da posição, um movimento retilíneo uniformemente variado, que diz que S é igual a S0 mais V0t mais aceleração vezes t ao quadrado dividido por 2. Então, a velocidade inicial vai ser igual a menos 8, ou 8, né? Então, nós temos aí que a velocidade inicial é de 8 e a aceleração ela é constante, porque trata-se de um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos aí para mais um item, o item 4. Então, nós precisamos analisar a mesma informação da questão anterior, né, que diz que a função horária do espaço de um corpo em movimento é dado por S de t igual a 4 menos 8t mais 2t ao quadrado. Aí, o item afirma o seguinte: a função horária está relacionada a um movimento retrógrado, em que a posição inicial é de 8 metros e a aceleração de 2 metros por segundo. Mais uma vez, a gente precisa analisar a equação do sorvetão, que diz que S, ou seja, posição, é igual a posição inicial, ou seja, a posição inicial é de 4 metros, menos velocidade ao quadrado, então, aliás, velocidade inicial vezes t, então, que é de menos 8t, mais aceleração, nós temos 1 meio de A vezes T ao quadrado, ou seja, tem 2 dividido aqui. Então, a aceleração, na verdade, é 4. Então, esse item é um item falso. Vamos aí para mais uma informação, né? Analise a informação para julgar os itens 5 e 6. Então, ele dizia aí, um corpo tem seu movimento descrito pela função S igual a 7 menos 3t mais 2t ao quadrado, em que S é dado em metros e t em segundos. Então, o corpo citado está em movimento retilíneo uniforme? Não. Por quê? Essa função aí, só de olhar para essa função, nós identificamos que essa função é uma função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, já por essa primeira afirmação aí, nós vemos que o nosso item ele é falso. A posição inicial é de 7 metros? Sim. Então, nós temos aqui posição é igual a posição inicial, que é de 7. E a sua velocidade é de 2 metros por segundo. Não, também é falso. Então, nós temos que o item 5 aí é um item falso.
Item 6. Um corpo tem seu movimento descrito pela função S é igual a 7 menos 3t mais 2t ao quadrado, em que S é dado em metros e t em segundos. Então, a aceleração do corpo é de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente precisa lembrar mais uma vez da equação de sorvetão. Ó, vou colocar ela aqui de maneira genérica. S é igual a S0 mais V0 T mais aceleração vezes t ao quadrado dividido por 2. Então, nós temos aqui a posição inicial, nesse caso aqui é o 7, velocidade inicial menos 3, e a aceleração aí, ela tem um 2 dividindo aqui, então 2 vezes 2, 4. Então, realmente, a aceleração é igual a 4. Aí ele pergunta, no instante t igual a 3 segundos, a posição do corpo é 16 metros, e no instante t igual a 1 segundo, a posição é de 6 metros. Então, para analisar essas situações aí, nós vamos pegar essa função aqui que o enunciado nos deu e vamos substituir esses intervalos de tempo, certo? Pessoal, então vamos lá, né? Então, no primeiro caso, vamos pegar a função horária da posição, que é de 7 menos 3, substituindo o intervalo de 3 segundos, né? Vezes 3 mais 2 vezes 3 ao quadrado. Então, 7 menos 3, 3 vezes 3, 9. Vai ficar 9 aqui. Então, aqui fica menos 9, mais 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Então, vai ficar 7 menos 9, menos 2, mais 18, 16 metros, ok? Então, nós temos aí que para o intervalo de tempo de 3 segundos, a posição é de 16 metros. Agora, vamos aí na posição de no intervalo de tempo de 1 segundo. Qual que é a posição? Então, 7, 3, menos 3 vezes 1, menos 3, mais 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. Então, vai ficar 7 menos 3, 4, mais 2, 6 metros, ok? Então, é a alternativa verdadeira, é um item verdadeiro. Então, vamos para mais uma questão, né? Vamos analisar a informação para julgar os itens 7 e 8. Então, a informação é o seguinte, um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado tem seu movimento descrito pela função S é igual a 8 menos 6t mais t ao quadrado, em que S é dado em metros e t em segundos. Ao identificar a posição inicial, verifica-se que ΔS é menos 6. Está falso, ok? Nesse caso aqui, a posição inicial é de 8. A velocidade é de 8 metros por segundo. Tá errado, a velocidade inicial é de menos 6 e a aceleração de 1 também é falso, porque essa aceleração aqui, ela está dividida por 2, então, na verdade, é 2. Esse item e as 3 afirmações são falsas, ok? O item 8, né, diante da mesma informação, ele diz o seguinte, o intervalo de tempo de 3 segundos, a posição do móvel é de menos 1 metro e de 4 metros para 6 segundos. Então, nós vamos ter que fazer o mesmo que nós fizemos anteriormente, ok? Então, nós vamos ter que pegar essa função aqui, substituir os valores aí de tempo para 3 segundos e 6 segundos para verificar se as posições são essas, ok?
Pessoal, então vamos pegar, né, a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado e substituir os valores. Então, para um instante de tempo de 3 segundos, nós temos que a posição vai ser 8, vai ficar 8 menos 6 vezes 3, vai ficar menos 18 mais 3 ao quadrado, 9. Então, vai ficar 8 menos 18 mais 9. Menos 18 mais 9, menos 9. Mais 8, menos 9 mais 8, posição aí de menos 1. Aí, na segunda, nós temos aí que a posição, né? Agora, vamos analisar a posição para 6 segundos. Então, vai ficar 8 menos 6 vezes 6, mais 6 ao quadrado. 6 vezes 6, menos 6 vezes 6, menos 36. 6 ao quadrado, 36. Menos 36 com mais 36, zero, né? Então, vai sobrar aí 8 metros. Eles afirmaram, né? A prova afirmava que era de 4 metros. Então, por esse motivo, o item é falso, ok? Vamos aí, né, analisar mais uma vez a informação para julgar o item 9. Então, diz o seguinte, analise a velocidade em função do tempo de um ponto material é expressa em unidades no sistema internacional. V é igual a 50 menos 10t. Então, nesse caso aí, nós temos a função horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos lembrar da fórmula genérica aqui. Então, ó, V, nós temos essa equação aqui, ó, V é igual V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Certo? Então, essa daqui é a função da velocidade do movimento uniformemente variado, a equação genérica. Então, o item 9 afirma o seguinte, o ponto material citado está em um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? A velocidade inicial é de 50 metros, também é certo, nós temos aqui ó, a velocidade inicial de 50 metros e a aceleração é de menos 10 metros por segundo, também é verdadeiro. Então, as três afirmações são verdadeiras, então o item 9 ele é verdadeiro. Então, vamos analisar uma situação aí para julgar o item 10, ok? Então, um trem desloca-se com velocidade escalar de 54 km por hora. Em certo instante, o maquinista vê um animal sobre os trilhos e aciona imediatamente o freio até parar. Considerando apenas o intervalo de tempo durante o qual o freio foi acionado, a distância por ele nesse intervalo de tempo é de... Então, nós temos aqui, né, que o trem mencionado na situação desenvolve um movimento retilíneo uniforme, a velocidade corresponde a 15 metros por segundo e a aceleração escalar do móvel após o freio ser acionado é de menos 0,4 metros por segundo. Olha só, esse item ele já é falso, porque se é um movimento retilíneo uniforme, não tem aceleração. Então, ele se contradiz, porque primeiro ele afirma que é movimento retilíneo uniforme, depois ele fala que tem aceleração. Mas então, mesmo assim, vamos fazer esse cálculo aí. Primeiro, para analisar se a velocidade é de 15 metros por segundo, vamos pegar o 54 e dividir por 3,6. Verdadeiro. Agora, para descobrir o valor aí da aceleração, vamos substituir na equação de Torricelli, uma vez que ele não deu intervalo de tempo. Se ele para, no final, nós temos que o trem ele parou, então a velocidade final ela é zero, que é igual a 15, que foi a velocidade inicial. Então, vai ficar 15 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes 450, que foi o deslocamento. Então, nós temos aí 2 vezes 450, 900. 15 ao quadrado, 225. Substituindo para me isolar a aceleração, eu vou pegar esse 225 e jogar para o outro lado. Se ele está positivo, ele fica negativo. Então, vai ficar uma aceleração é igual a menos 225 dividido por 900. Que vai dar um valor aí de menos 0,25
metros por segundo ao quadrado. E que é uma aceleração, tanto o movimento não é retilíneo uniforme e a aceleração também não é o valor que foi dito no enunciado, e sim de menos 0,25. Lembrando que esse valor de menos 0,25, esse sinal negativo, significa que é um movimento retardado, ou seja, o trem ele está parando, ele está desacelerando. Vamos aí analisar a informação, né, para julgar o item 11. Ao iniciar a travessia de um túnel aproximadamente retilíneo de 200 metros de comprimento, um automóvel de dimensões desprezíveis movimenta-se com velocidade de 25 metros por segundo. Durante a travessia, desacelera uniformemente caindo no túnel, com velocidade saindo do túnel, com velocidade de 5 metros por segundo. Um móvel desenvolve um movimento retilíneo uniformemente acelerado, sua velocidade inicial é de 25 metros e a aceleração escalar durante a travessia é de 1,5 metros por segundo. Olha só, ele afirmou 3 coisas. A primeira afirmação é que o movimento retilíneo uniformemente variado. Sim, porque houve uma desaceleração, ok? E ele falou que a velocidade inicial ela é de 25 metros por segundo. Sim. Fala que entrou com 25 metros por segundo e saiu aos 5. Agora, eu preciso fazer os cálculos para checar se a aceleração, o valor da aceleração também é verdadeiro. Então, eu vou utilizar a mesma equação de Torricelli. Então, vamos pegar aqui, substituir os valores da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Então, vai ficar 5 ao quadrado, 25 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25, que é igual a 25 ao quadrado, 625, vezes 2 vezes 200, 400. O mesmo que nós fizemos anteriormente, vamos pegar esse 625 e jogar para o outro lado. Então, nós temos que a aceleração vai ser 625 menos 25, aliás, menos 625 mais 25, menos 600, dividido por 400, nós temos aí uma aceleração de menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, o item anterior é um item verdadeiro. E observe mais uma vez que está acontecendo uma desaceleração, o movimento, nós temos aí um movimento retardado, por isso o sinal negativo na aceleração. Vamos aí para o item 12. No movimento progressivo acelerado, o deslocamento ocorre no sentido da orientação da trajetória e o módulo da velocidade é crescente. Já no movimento progressivo retardado, o módulo da velocidade é decrescente. Então, vamos recordar aqui que é um movimento progressivo e que é um movimento retrógrado. Então, o movimento progressivo é aquele que ele cresce de acordo com a trajetória. E o retrógrado, ao contrário. Então, no movimento progressivo acelerado, o deslocamento ocorre sempre no sentido da orientação da trajetória, ok? Porque é progressivo. E o módulo da velocidade é crescente, por isso acelerado. Já no movimento progressivo retardado, o módulo da velocidade é decrescente. Então, ela é verdadeira, nesse caso aqui. Vamos aí, analise a informação abaixo para julgar o item 13. Dois objetos têm as seguintes equações. SA igual a 20 mais 3T e SB 100 menos 5T. Aí ele quer saber a distância inicial entre o objeto. Então, para fazer isso, nós precisamos igualar. O tempo percorrido até o encontro deles é de 10 segundos e o local do encontro é de 50 metros. Para saber a distância inicial entre o objeto, é necessário pegar aí a distância de um e subtrair pela distância do outro. Então, nós pegamos aí 100 menos 20, 80 metros. Então, a primeira afirmação ela é verdadeira. Para saber o tempo decorrido até o encontro, é necessário igualar as funções, ok? E depois, posteriormente, vamos substituir, quando a gente encontra aí o intervalo de tempo, a gente substitui e encontra a posição. Então, vamos fazer isso na próxima, para a gente descobrir.
Pessoal, então vamos lá, nós igualamos as duas funções, né, horário e da posição. Então, vamos isolar T, tudo que for T nós vamos jogar para um lado. E então, vai ficar 5T mais 3T, porque esse menos 5T passa para o outro lado positivo, que é igual a 100. Esse 20 positivo passa para o outro lado negativo, 100 menos 20. Então, vai ficar 8T igual a 80. Então, T vai ser o quê? 80 dividido por 8 é igual a 10 segundos. Então, o intervalo de tempo é de 10 segundos. Verdadeira, segunda afirmação. Terceira afirmação, nós vamos pegar qualquer uma das posições e substituir o intervalo de tempo que nós descobrimos, que é de 10 segundos. Então, vai ficar 10 vezes 3, 30, mais 20, 50. Então, nós temos aí que o item é verdadeiro. Pessoal, então, nós corrigimos hoje, revisamos o conteúdo de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Se vocês ainda têm dúvida, por favor, me procurem no grupo aí de WhatsApp da disciplina de Física, no horário, no momento de EO, até às 17 horas, para tirar as dúvidas. Beijos, fiquem bem com Deus.